Olá, pessoas! Vamos falar então sobre o feminino ferido e a relação dele com os relacionamentos frustrados que muitas mulheres estão carregando com elas cada vez mais, né? Esse é um assunto que ele é muito amplo. Com certeza vocês estão ouvindo cada vez mais falar de feminino ferido, de sagrado feminino, enfim, a cura do feminino, porque o feminino, ele é nutrição realmente. O feminino, ele é criação. Então, cada vez mais vai ser falado nisso, porque a cura do feminino, ele também vai estar relacionado à cura em muitos aspectos sociais, né? Mas é claro, aqui eu quero trazer para um pouco mais perto de nós. Primeiro olhar para a gente, depois a gente olhar para o entorno, né? O social, e aí a gente pode ampliar muito essa conversa. Mas agora eu vou usar a frase que eu usei no post anterior do Bert Helling, né? Que é esse senhor que falou tanto de constelação familiar, e é claro que eu sempre trago uma visão sistêmica, né? Então eu vou falar mais da gente, mas também aquela olhadinha aí no nosso sistema familiar. E aí traz Jung e traz muitas outras informações aí. Então Bert Helling falou, o amor curado, o amor bom de ser vivido, o relacionamento, ele só pode existir, né, de maneira saudável quando ele é à segunda vista. Então o que é isso? Quem que é o nosso amor à primeira vista? É a nossa mãe, é o nosso pai. Eu diria mais ainda que é a nossa mãe, mas ele traz pai e mãe, né? O que acontece? O nosso primeiro amor feminino foi a nossa mãe. O nosso primeiro amor masculino foi o nosso pai, né? E aí, quando a gente tem uma ferida nesse âmbito materno ou paterno, isso reflete muito os nossos relacionamentos. Então, falando aí da questão da mãe, que é algo que eu vejo muito nos atendimentos, essa desconexão com o feminino já começa quando você se desconecta com a esfera materna. E quando eu falo esfera materna, é o ser mãe, né? A mãe. E a gente confunde a mãe como uma pessoinha, né? Um ser humano que a gente fica julgando, mas é o maternar mesmo. A gente acaba se desconectando, claro, com referência a essa mãe. E aí o que acontece? Você começa a ter muitos fracassos nos seus relacionamentos. Normalmente uma mulher que está desconectada com a mãe, hoje eu vou falar da mãe, tá? E amanhã eu falo do pai. Uma mulher quando está desconectada da mãe, ela pode até ser uma mulher empoderada, ela consegue progressos no âmbito profissional, financeiro, mas os relacionamentos dela, eles começam a falir cada vez mais. E pode até ser que ela seja uma mulher casada, comprometida, namoros longos, mas a qualidade do relacionamento é muito frágil, porque ela se desconectou do feminino. E quem sabe lidar com o masculino é o feminino, não é o masculino. Um ensina o outro, né? E essas mulheres, elas pegam tanto essa aversão à sua ancestralidade feminina, por achar que é fraca, por achar que não fez o certo, que elas erraram. E, gente, né? Como que nós, na nossa ancestralidade feminina, como ela foi calada, né? Nós somos bruxas, feiticeiras, curandeiras, nós somos presas, queimadas, expulsas de lugares. Então, é claro que isso fica no nosso DNA emocional como um problema a ser olhado e ser curado. E às vezes, quando chega nessas gerações mais modernas, vamos dizer assim, agora, aqui no Ocidente, a gente inconscientemente começa a negar esse feminino. E aí começa a negar as escolhas desse lado ancestral, né? Desse materno e dessa mãe. E aí você começa também a não saber lidar com o masculino. São mulheres que
São muito exigentes, no sentido, você tem que exigir coisas boas, mas assim, muito julgadoras, né? São mulheres que afogam e abafam o homem, o masculino, do outro, do homem. E eles até se interessam no começo por aquela mulher empoderada, mas logo vão embora. Porque aquilo, eles veem o quê? O masculino e não o feminino. De nutrição, de cura, né? Mas isso também acontece com as amizades, né? As mulheres que são desconectadas com as mães, elas não conseguem nutrir amizades por muito tempo. As amizades que elas conseguem nutrir são amizades que são dependentes emocionais dela. São amizades que ela consegue manipular, julgar, criticar, entende? São amizades que são mais frágeis. Amizades de troca, essa mulher com o feminino, o feminino que não está curado, que ele está doente, ela não consegue manter. Porque o relacionamento tem tudo a ver como foi o seu relacionamento com a sua mãe. E muitas mulheres também têm uma outra questão que atrai muitos homens difíceis, né? Homens que não estão disponíveis para relacionamentos, ou enfim, homens que na verdade não estão buscando um relacionamento, porque ela é aquela que é a mulher da mãe, né? A esposa da mãe, né? O marido da mãe. Porque pode ser que a mãe, ela teve tantas questões com os homens e essa mulher quer provar que realmente isso é verdade, que os homens são terríveis, que ela acaba traindo esse tipo de relacionamento para ela, mesmo que ela esteja tentando o oposto. Então, assim, no âmbito do feminino ferido, quando a gente fala da questão da mãe, a mulher que está desconectada com a mãe, ela normalmente é muito empoderada, mas ela também é muito... ela tem muito fracasso no âmbito de relacionamento, só para dividir com vocês. Porque ela não soube alimentar o feminino e o feminino que sabe lidar com essas questões. É claro que eu estou falando de uma maneira resumida, mas eu quero que você que está vendo esse vídeo até agora, que provavelmente então tem aí uma questão com seu feminino ferido, primeira questão, pergunte: como é o seu relacionamento com a sua ancestralidade feminina? Você os julga? Você a julga? Você se vê muito maior que elas? Você julga as atitudes dessa mãe, dessa avó? Vamos falar dessa ancestralidade mais próxima de você. Você fica toda hora na batalha de tentar colocá-las em um outro local que não é o delas, né? Esse seu feminino ferido, ele precisa ser olhado, curado, mas primeiro você precisa reconhecer onde está a sua desconexão. Amanhã a gente fala mais sobre isso. Obrigada, até aqui e até logo!